E a ideia é que você entenda de uma forma prática, para que você possa aplicar isso no seu dia a dia, nos seus atendimentos, né? Para que o próximo paciente que chegar para você com esse tipo de queixa, para que você tenha todo um norte de como fazer a abordagem dele. Você vai sair daqui sabendo direitinho, tá? Esse caminho. Olá! Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos iniciando o Descomplicando a Endócrino, mais um episódio por aqui do Descomplicando a Endócrino. E esse é um programa feito para o médico que atua como um clínico geral, que atua como um médico de família, ou para o médico que atende pacientes com doenças endócrinas, se interessa pela especialidade, quer atender melhor os seus pacientes, quer se sentir mais seguro, mais preparado. Olha, se esse é o seu caso, então você está no lugar certo, porque esse programa aqui ele existe para você ver que é possível sim aprender a diagnosticar e tratar as doenças endócrinas que são frequentes no seu dia a dia de um jeito simples e que isso pode mudar completamente a sua vida profissional, beleza? Então, é o seguinte, meu nome é Mona Lisa Azevedo, eu sou endocrinologista e eu ajudo qualquer médico a se tornar endocrinologista, mesmo sem ter feito residência médica, e também ajudo qualquer médico a atender melhor os seus pacientes com doenças endócrinas na prática do dia a dia. Bom, e o nosso tema de hoje aqui no Descomplicando é como investigar a hipoglicemia. Bom, então, olha, eu quero, antes de mais nada, te convidar para você se inscrever no nosso canal. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se, porque o canal é totalmente dedicado ao médico que se interessa pelas doenças endócrinas e quer atuar atendendo seus pacientes de uma forma melhor, mais segura, mais competente. E também compartilha aí com os colegas médicos, porque é o seguinte, se você se inscreve, se você compartilha, isso faz com que as redes sociais entendam que esse conteúdo que a gente discute aqui é realmente relevante. E aí, com isso, ela distribui para mais colegas médicos. E aí, esse vídeo aqui e outros vídeos meus vão chegar não só para você, mas também para outros colegas que precisam ver aquilo que a gente vai discutir aqui. Beleza? Então, muito bem. Você, meu caro colega Doc, se você atende em programa de saúde da família, se você atende como um médico generalista, então é bem possível, né? Porque você está sujeito a atender pacientes. Opa, peraí. Você está sujeito a atender pacientes que cheguem com queixa de hipoglicemia ou com manifestações de hipoglicemia. E aí, provavelmente você pensa assim, e agora? Como é que eu vou fazer? Como que eu faço para investigar isso aqui? O que eu tenho que pensar? O que eu faço primeiro? Então, é por isso que a gente está aqui hoje, para você ver direitinho qual que é, né, essa trajetória, como que funciona o raciocínio, né? Como que o endocrinologista pensa quando está diante de um paciente com uma suspeita, ou uma queixa, ou uma manifestação de hipoglicemia. E isso o que a gente vai falar aqui hoje é de como que você avalia hipoglicemia num paciente que não é diabético, beleza? Então, assim, a abordagem, né, do paciente que é diabético, que usa insulina ou que usa agentes antidiabéticos e que apresenta
hipoglicemia é um capítulo à parte, né? E aí isso faz parte do manejo, né, do diabetes. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar sobre o paciente que não tem, né, não está inserido num contexto de diabetes. Ele não tem diagnóstico de diabetes, ele não trata diabetes. Beleza? E a ideia é que você entenda de uma forma prática, para que você possa aplicar isso no seu dia a dia, nos seus atendimentos, né, para que o próximo paciente que chegar para você com esse tipo de queixa, para que você tenha todo um norte de como fazer a abordagem dele. Você vai sair daqui sabendo direitinho, tá? Esse caminho. Beleza. Então, vamos lá. Seguinte. Você está atendendo, né, no ambulatório e aí chega um paciente que te conta uma história, né, de episódios aí de sintomas do tipo sudorese, sensação de fome, tremores, né? Ou às vezes um paciente que chega com queixas de alterações de comportamento, né? Alterações neurológicas e tal. E aí, ou então, essa é uma possibilidade do paciente chegar contando, né, manifestações clínicas, que ele tem episódios em que ele apresenta esses sintomas. Essa é uma possibilidade, mas uma outra possibilidade bem mais comum, bem mais frequente no dia a dia, é o paciente que chega para você e ele traz exames que ele realizou de rotina, ele ou ela, né, que realizou de rotina, e aí, dentre esses exames que foram colhidos em jejum, tem lá uma glicemia sérica abaixo de 70, né? Então, é uma situação que ocorre com uma certa frequência no dia a dia, né? Aí você fala, nossa, olha só, glicose baixa, hipoglicemia. Meu Deus, como que eu faço? Como que eu vou investigar? Né? Então, esses são os dois cenários aí possíveis, né? Ou o paciente tem manifestações clínicas que remetem à possibilidade de hipoglicemia, ou então o paciente chega com um resultado, né, de exame laboratorial mostrando glicemia abaixo de 70. Bom, e aí? E agora? Como fazer? Então, veja bem. A primeira coisa que você vai precisar esclarecer nesse contexto é o seguinte, será que esse paciente tem hipoglicemia mesmo? Por quê? Por duas razões. Primeiro que uma alteração laboratorial, então vamos pensar nos dois cenários que eu falei, né? Um cenário que é o mais comum, que é o do paciente chegar com exames laboratoriais mostrando glicemia abaixo de 70. Então, nesse contexto aqui, o que pode acontecer? Esse paciente com uma glicemia menor do que 70, esse paciente pode ter a hipoglicemia, síndrome que merece ser investigada? Pode. Mas esse paciente também pode ter uma glicemia sérica baixa, né? Uma hipoglicemia laboratorial que não tem nenhum significado clínico e que não merece investigação complementar. Beleza? Isso é um aspecto. E o outro aspecto é em relação àquele paciente que chega com queixas, né? Que conta que faz episódios em que ele sente, né, tontura, palpitação, tremor, enfim. E esse paciente, essas manifestações clínicas podem ser de hipoglicemia, mas isso aí também pode ser outra coisa. Pode ser um transtorno de ansiedade, pode ser uma outra doença, né? Pode ser uma porfiria, pode ser um feocromocitoma, pode ser, enfim, pode ser outra coisa. Então, não necessariamente isso entra no contexto de hipoglicemia que vai merecer investigação. Então, a primeira coisa que você vai precisar fazer quando você tem qualquer um desses dois cenários que eu coloquei, a primeira coisa que você vai ter que fazer vai ser
identificar se o paciente realmente tem a hipoglicemia síndrome, né? Eu estou chamando de hipoglicemia, a síndrome da hipoglicemia, que seria esse contexto de uma hipoglicemia real e que merece uma investigação. Certo? Então, será que isso que o seu paciente apresenta, será que essa glicemia sérica abaixo de 70, ou será que esse paciente com manifestações clínicas que lembram a possibilidade de episódios de hipoglicemia, será que isso é hipoglicemia mesmo? Porque se isso for hipoglicemia mesmo, aí a gente vai pensar na segunda coisa, que eu já vou te falar já, que é qual que é o contexto, quais são as possibilidades, o que pode estar por trás disso, provocando esses episódios de hipoglicemia. Por outro lado, se isso não for hipoglicemia, esquece essa história. Tipo assim, se era só uma glicemia em jejum abaixo de 70, sem nenhuma manifestação clínica, né? Sem nada, sem nenhum sintoma, né? Isso pode acontecer em qualquer pessoa, principalmente em mulheres jovens, né? Faz um jejum aí de 12 horas para fazer um exame de sangue, pronto, isso daí já pode ser suficiente para trazer um resultado de glicemia sérica abaixo de 70, e isso não tem significado, não há necessidade de progredir na investigação. Então, se isso não for, né, uma síndrome que mereça investigação, e da mesma maneira, se o seu paciente tem os sintomas lá, mas no momento dessas crises de manifestação clínica a glicemia é normal, então você exclui hipoglicemia que mereça investigação. Então, esse é o primeiro passo, essa é a primeira coisa. Será que isso é hipoglicemia mesmo ou não? Beleza? E aí, se isso for hipoglicemia mesmo, aí a gente vai pensar quais as possíveis causas para que você possa fazer um raciocínio sobre como investigar essas possíveis causas para que você possa chegar em um diagnóstico e possa fazer a abordagem correta, o melhor tratamento, enfim. Beleza? Então, é isso. Muito bem. Então, a gente vai evoluindo aqui na nossa conversa. Como é que você resolve o seu primeiro problema? Que é saber se o paciente tem hipoglicemia mesmo ou não. Como é que você vai fazer isso? Então, olha, primeiro, se o paciente chegou, vou até responder a pergunta aqui do Fábio. Se o paciente chegou com um resultado de glicemia sérica que veio abaixo de 70. Olha, primeira coisa, abaixo de 70 pode ser 65 ou pode ser 50. Isso é uma primeira pista, né? Então, uma glicemia abaixo de 70, porém, acima de 55, em um paciente assintomático, né, que não tem nenhuma queixa, nem nada, teve um jejum significativo antes dessa coleta, então isso não vai requerer investigação, tá bom? Veio lá uma paciente com a glicemia de, sei lá, 63. Olha, só isso, sem nenhuma manifestação clínica, sem nenhum contexto, sem nenhuma história, sem nada, né? Uma pessoa saudável que chega com esse resultado de glicemia, você pode considerar que isso não tem significado clínico, que isso é só uma alteração laboratorial em uma pessoa saudável e que não vai merecer investigação. Beleza, Fábio? Então, meramente o resultado de glicemia baixa, você realmente pode ignorar se o paciente for totalmente assintomático. Agora, se essa hipoglicemia for mais significativa, né, uma glicemia abaixo de 55, aí isso mereceria, né, pelo menos uma repetição do exame em outra ocasião, com um jejum não tão prolongado, né, fazer um jejum de 8 horas para fazer a coleta, enfim.
para que, antes de você dizer que isso não tem significado nenhum. Mas olha, na maioria das vezes, os pacientes que chegam trazendo um exame de glicemia de jejum, na maioria das vezes, é uma glicemia que está abaixo de 70, mas costuma estar acima de 60. Então, isso não vai merecer nenhuma investigação complementar, beleza? E o outro cenário é quando você recebe, né, um paciente que conta a história de fazer episódios, né, de sintomas que te lembram a possibilidade de hipoglicemia. E aí? E aí, nesses casos, você vai precisar documentar isso. Então, no momento dos sintomas, não adianta você falar, então tá bom, olha, meu paciente tem essas queixas aqui, então eu vou pedir uma glicemia em jejum. Muito provavelmente a glicemia dele em jejum vai vir normal. Então, você precisa fazer essa dosagem da glicemia no momento do sintoma. É na hora que ele está fazendo o paroxismo, a crise, né? As manifestações clínicas, que costumam ser episódicas. Então, no momento do sintoma, é que é a hora de você medir a glicemia. E aí tem mais, né? Se você mede a glicemia vem baixa, o paciente está com sintomas, e aí ele toma lá uma aguinha com açúcar, come um doce, sei lá, alguma coisa assim, e os sintomas melhoram, aí a gente tem a confirmação definitiva de que o paciente realmente tem hipoglicemia. Isso a gente chama de tríade de Whipple, né? Então, a tríade de Whipple, o que é? É a glicemia baixa na presença de sintomas que aliviam com a correção da hipoglicemia. Então, essas três coisas, se estiverem presentes, aí você está diante do cenário ideal para progredir na investigação, né? Para a hipoglicemia síndrome, certo? Então, é nesse cenário que não é um cenário comum, tá? Então, assim, olha, pacientes com diabetes, né, que fazem tratamentos para diabetes, especialmente os pacientes que usam insulina, eles estão muito sujeitos a episódios de hipoglicemia. Então, isso aí é do dia a dia, toda hora você, né, vê isso daí, porque o número de pacientes diabéticos é muito grande e tudo mais. Já nesse cenário que a gente está conversando hoje, que é o cenário da hipoglicemia em pacientes não diabéticos, isso aqui é um contexto menos comum. Menos comum, porém, que existe, né? Então, é importante conhecer. Se a gente fala no contexto de metabolismo da glicose, né? E alterações do metabolismo da glicose, a gente tem o diabetes como um carro-chefe, mas a gente também tem a possibilidade das hipoglicemias, né? Das síndromes que provocam hipoglicemia num paciente que não é diabético, beleza? Então, muito bem. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar se o seu paciente realmente tem hipoglicemia ou não. Se o que ele tem é uma glicemia sérica abaixo de 70, coisa que é apenas uma alteração laboratorial que, na maioria das vezes, não vai merecer nenhuma investigação complementar, ou se o seu paciente tem uma hipoglicemia que merece uma investigação, porque existem patologias por trás disso que requerem um tratamento adequado. E que doenças são essas? Então, quais são os cenários possíveis, né, para justificar um quadro de hipoglicemia? Olha, num paciente que está agudamente enfermo, né, num paciente que está hospitalizado, a gente tem várias causas para hipoglicemia aí. Por exemplo, a gente tem a sepse, né? Sepse é uma causa de hipoglicemia. A gente tem insuficiência renal crônica, a gente tem insuficiência cardíaca, a gente tem doenças hepáticas graves, né? Que também podem provocar hipoglicemia. A própria insuficiência adrenal, né? É uma doença endócrina que pode provocar hipoglicemia.
Se o paciente tem uma história clínica de uma cirurgia de derivação, né, de derivação intestinal, o paciente também está propenso a apresentar episódios de hipoglicemia, né? Seja cirurgia gástrica, ou seja cirurgia bariátrica, enfim, né? O paciente pode fazer hipoglicemia pós-prandial relacionada, né, ao procedimento cirúrgico, ou o paciente pode fazer síndrome de dumping, né? Então, se o paciente tiver um histórico desse, você praticamente já tem o diagnóstico, né? Se ele tem a história de uma cirurgia e ele apresenta episódios de hipoglicemia de verdade, lembrando, né? Primeiro você confirma se ele realmente faz hipoglicemia, depois você parte para pensar nas possíveis causas. Se o paciente for um paciente aparentemente saudável, né? Uma pessoa que aparentemente não tem nenhuma doença, mas esse paciente tem hipoglicemia síndrome, então o que pode provocar isso? Quais são as doenças que você tem que pensar? Meu Deus, né? O que será que está provocando esses episódios de hipoglicemia com sintomas, né? Essa síndrome de hipoglicemia no paciente. Então, olha, a gente tem o insulinoma, a gente tem outras doenças aí. O que é o insulinoma? Insulinoma é um tumor pancreático secretor de insulina, que na imensa maioria das vezes vai ser um tumor benigno, né? Ele é um tumor benigno no pâncreas que secreta insulina. E aí o insulinoma é uma causa, né, de hipoglicemia, é uma doença bastante rara, mas existe, né? Então é importante a gente conhecer. Outras doenças também raras, né, como nesidioblastose. A gente tem também a hipoglicemia autoimune, que é uma doença na qual existe produção de autoanticorpos que podem agir como a insulina, né? E aí provocar hipoglicemia. E a gente tem também a chamada hipoglicemia factícia. E que diabo de hipoglicemia factícia? Que diabo é isso, né? É o seguinte, a hipoglicemia factícia é uma situação em que o paciente, ele tem algum transtorno psiquiátrico, né? Ou ele pode ter uma grande necessidade de chamar atenção, né? Entre aspas aí, uma carência, mas isso é uma coisa bastante relevante, né? Do ponto de vista psiquiátrico, uma alteração psiquiátrica mesmo. E aí esse indivíduo pode se auto-administrar insulina ou agentes hipoglicemiantes, e aí com isso apresentar episódios de hipoglicemia. E isso pode ser bastante difícil, né, da gente distinguir. Então, a gente separar o que é insulinoma do que é a hipoglicemia factícia. Então, isso pode ser um contexto que pode nos trazer bastante dificuldade, porque nem sempre, né? Aliás, raramente esse transtorno psiquiátrico vai estar tão evidente, né, na investigação, na hora que o paciente chega para você. Então, são essas as possibilidades, né, de causas para hipoglicemia. Eu falei da hipoglicemia pós-prandial, né, daquela em que o paciente tem um histórico de uma cirurgia, né, de derivação intestinal e tal. Mas existe também uma condição que, hoje em dia, para te dizer bem da verdade, é até questionável se essa condição, se essa doença, né, realmente existe ou não. Mas o fato é que existem indivíduos que apresentam sintomas de hipoglicemia tardiamente após uma refeição. Depois de 5 horas, né, de fazer uma refeição, esse indivíduo apresenta sintomas e a gente classicamente chama isso, ou chamava isso, né, de hipoglicemia reativa. No entanto,
na maior parte das vezes, né, mais de 90% dos casos, quando se estudou essa condição, o que se verificou é que a maioria dos pacientes, na verdade, não apresenta hipoglicemia, né? O paciente faz manifestações clínicas e tal, mas ele não tem uma glicemia realmente baixa, porque para a gente caracterizar, né, a hipoglicemia, a gente vai usar o ponto de corte de glicemia abaixo de 55, né? Então, em geral, esses pacientes que acabavam ficando com um diagnóstico de hipoglicemia reativa, eles têm a glicemia levemente reduzida, mas eles não chegam a fazer hipoglicemia, quer dizer, a glicemia não cai abaixo de 50 para caracterizar, né, uma hipoglicemia realmente relevante do ponto de vista clínico. Então, hoje em dia, até se questiona se essa condição realmente existe ou não, né? Que seria a chamada hipoglicemia reativa. Mas, enfim, existem pacientes que apresentam esse contexto, né, de uma glicemia abaixo de 70, com sintomas, tardiamente após uma refeição, né, depois de 4, 5 horas de uma refeição. Então, isso só para a gente fazer o espectro de possibilidades de explicação para a hipoglicemia, né, de causas, de etiologias. Então, e aí, ou seja, se você tem isso em mente, então vamos lá, agora que você já sabe que a hipoglicemia, primeira coisa, eu preciso caracterizar se o meu paciente realmente tem hipoglicemia ou não, e segunda coisa, eu preciso, uma vez que o meu paciente realmente tem a hipoglicemia, eu vou precisar abrir o leque das possibilidades de causa e investigar dentro desse leque de possibilidades que a gente acabou de descrever aqui. Então, tá bom. Então, agora vamos fazer, né? Agora, você já sabe o que fazer, agora como fazer. Então, vamos lá. Como é que você faz para definir se o seu paciente tem hipoglicemia mesmo? Então eu preciso da tríade de Whipple, né? Eu preciso que o paciente tenha a glicemia abaixo de 55 com sintomas e que ele melhore os sintomas com a correção da hipoglicemia, né? E aí, como é que você faz isso? É um paciente que você atendeu ambulatorialmente? A primeira coisa que você pode fazer é verificar, por exemplo, né, através de um glicosímetro. Então, o paciente pode levar um glicosímetro para casa. Para quê? Para quando ele tiver o sintoma, porque o sintoma não tem hora para acontecer. Então, se os sintomas acontecerem num domingo às 3 horas da tarde, né? Se ele começar a sentir lá o episódio, né, de sintomas dele, é ali no domingo às 3 horas da tarde que ele tem que medir a glicemia. Poxa, o ideal é medir a glicemia sérica, mas se ele tiver um glicosímetro à mão, porque quem é que tem um laboratório ali na esquina, né? Que você possa ir rapidinho, chegar lá antes dos sintomas passarem e que esteja funcionando e apto a coletar a sua amostra de sangue no domingo às 3 da tarde. Isso não existe, né? Isso é surreal. Então, a gente tem que transformar isso em algo possível do paciente fazer no dia a dia. Então, o que é possível? É possível o paciente medir com um glicosímetro. E aí, medindo a glicemia no momento dos sintomas, se ela vem menor do que 55, e ele toma lá um suquinho com açúcar e a glicemia normaliza, então a tríade de Whipple está preenchida, o seu paciente realmente tem hipoglicemia, você vai para o segundo passo. Não, na hora dos sintomas ele mediu a glicemia e a glicemia deu normal. Meu amigo, esquece. Esses sintomas dele têm outra motivação, tem outra razão, tem outra etiologia, certo? E aí você não precisa ir para o segundo passo, aí você vai pensar em outras coisas. Outra possibilidade, né, hoje em dia, né, que a gente, nesse contexto mais moderno que a gente tem, é do paciente colocar
um sistema de monitorização contínua da glicose, né? Um CGM, né? Que é muito usado nos pacientes diabéticos, né? Para você fazer ajustes de insulina, né? Controles aí do tratamento com insulina, mas também pode ser útil aqui na investigação de hipoglicemia. Então, o paciente pode, né, colocar um CGM daqueles de 72 horas de duração, e aí, com isso, né, a hipoglicemia pode ser detectada no momento dos sintomas. E aí, a mesma coisa, né? Aí tá com a glicemia, começou a sentir, daí o aparelho detectou, né? Mede ali na hora. A glicemia deu baixa e tomou um doce, a glicemia normalizou, os sintomas melhoraram, né? Aí tá caracterizada a hipoglicemia. Olha, mas e se... Aí tem gente que me fala assim, Mona Lisa, mas e se... Adoro o e se, né? E se eu pedir uma glicemia em jejum? Bom, se você pedir a glicemia em jejum, meu caro Doc, você pode dar a sorte, a super sorte de, no dia que o paciente vai lá para colher a amostra de sangue pela manhã em jejum, ele sente o sintoma bem na hora. E aí coleta a amostra e vem lá uma glicemia baixa. Vai servir para você? Vai servir. Agora, as chances são, como normalmente os episódios de hipoglicemia eles são ao acaso, né? Então as chances são que pode ser que a glicemia em jejum venha normal e no momento da coleta o paciente estava assintomático e aí dessa forma você não consegue nem excluir nem confirmar a síndrome de hipoglicemia. Então a glicemia em jejum ela te ajuda pouco, né? Se você mede a glicemia em jejum e a glicemia em jejum tá baixa, aí é diferente, né? Aí é diferente. Aí se você já tem a informação da glicemia em jejum baixa, aí é interessante prosseguir a investigação abaixo de 55, né? Mas geralmente não é isso que vai acontecer. Então, você simplesmente solicitar a glicemia em jejum vai te ajudar pouco. Você pode até dar sorte, mas se você não der a sorte, daí um resultado de glicemia em jejum normal com um paciente assintomático não exclui a possibilidade da síndrome de hipoglicemia. Beleza? Muito bem. Então, a primeira coisa é você identificar a presença de hipoglicemia. A forma mais prática de se fazer isso é realmente oferecendo ao paciente uma forma dele medir a glicose na hora que ele está sentindo o episódio de sintomas, beleza? Muito bem. E aí, dito isso, como é que você vai progredir, né? Uma vez que você realmente constatou que o seu paciente tem uma hipoglicemia que merece a investigação, ele tem a síndrome da hipoglicemia. Então, como é que você faz para distinguir, né? Então, entre as causas. Então, eu te listei as causas possíveis, e aí o que acontece? É claro que a gente tem cenários distintos. Então, assim, se é um paciente, né, com um quadro de sepse que está internado na UTI, pelo amor de Deus, isso aí a hipoglicemia já está explicada. Ele tem uma doença, um contexto, ou uma insuficiência cardíaca, né, descompensada, uma insuficiência renal, enfim, isso daí já está explicado, né? Ele tem realmente a síndrome de hipoglicemia, ele precisa tratar essa hipoglicemia, né? E já tem diagnóstico. Beleza. Mas, e se é um paciente no ambulatório? E se é um paciente que chegou para você, né? E fez uma consulta com você, e aí você está nesse cenário aí. Bom, nesses casos, um paciente aparentemente saudável, com hipoglicemia, síndrome, né, que requer investigação, aí como é que você faz? Olha, nesses casos, né, colocando assim
de uma forma bem prática, né? Então, na prática ali, o arroz com feijão, você vai precisar basicamente distinguir o insulinoma da hipoglicemia factícia. Tem também a hipoglicemia autoimune, né, que também pode estar presente ali, mas é uma doença bem rara. Aqui a gente está falando de contextos pouco comuns. Claro, o insulinoma é raro, mas assim, as outras são ainda mais raras. Então, em geral, o nosso raciocínio, que em medicina sempre funciona do mais comum para o menos comum. Então, quando você chega nesse estágio, né, da investigação, nesse momento, você vai basicamente tentar entender se o seu paciente tem um insulinoma ou se o seu paciente está se auto-administrando insulina ou algum agente hipoglicemiante. E aí, como é que você faz para investigar isso? Gente, aqui tem um segredo, que é o coração dessa história toda. Então, o coração é o seguinte: quando o paciente tem um insulinoma, ele vai ter a produção, ele vai ter glicose baixa com insulina alta, mas ele vai ter o peptídeo C baixo. Desculpa, com insulinoma ele vai ter o peptídeo C alto. Enquanto que o paciente que está se auto-administrando insulina, ele vai ter glicose baixa com insulina alta e peptídeo C baixo. Eita, Mona Lisa, que diabo, que é isso, né? Pirou aqui, bagunçou tudo. Então, vamos lá, vamos entender essa história direitinho. Ó, o que é fisiológico? Como que o nosso organismo funciona em condições normais? Condições normais funciona assim, ó. O nosso organismo precisa de glicose? Precisa. O cérebro precisa de glicose? Demais. Músculo precisa? Precisa. Tecido adiposo precisa? Precisa. Agora, o que acontece? Como o cérebro é o nosso órgão mais nobre, então o nosso organismo ele vai tentar proteger o cérebro. Então funciona assim, ó. Quando você já sabe que a glicose, para entrar no músculo, para entrar no tecido adiposo, ela precisa da insulina, né? É a insulina que vai jogar a glicose para dentro desses tecidos periféricos. Mas lá no sistema nervoso central, não. A glicose entra sem insulina. Então, o que o organismo faz? O organismo faz assim, ó. À medida em que a glicose vai diminuindo no sangue, se o paciente, né, por alguma razão, a glicemia dele está caindo, por exemplo, está em jejum, né, muitas horas em jejum, o que vai acontecer? O organismo ele quer proteger o cérebro, porque o cérebro é o órgão mais nobre que precisa muito da glicose. Então, se começar a diminuir a glicemia, o primeiro mecanismo, né, de reação do organismo para proteger o cérebro, o primeiro mecanismo vai ser diminuir a produção de insulina. Por quê? Porque se o pâncreas parar de produzir insulina, a glicose que passar pelo tecido adiposo, pelo músculo, né, pelos tecidos periféricos, ela não vai entrar, porque sem insulina ela não entra. Então, sobra mais glicose livre no sangue para entrar lá no cérebro. Então, isso é uma forma de proteção. Então, o primeiro mecanismo que a gente tem, né, de proteção contra a hipoglicemia é a supressão na produção de insulina. Então, uma pessoa que não tem um insulinoma e nem está se auto-administrando insulina ou uma sulfonilureia, né? Uma coisa assim, o que vai acontecer? Essa pessoa, a glicemia dela, se estiver baixa, ela vai estar acompanhada de uma insulina também baixa. Certo? Então, a glicemia e a insulina vão estar baixas. Já
uma pessoa que tenha um insulinoma ou que esteja se auto-administrando insulina ou hipoglicemiante, o que vai acontecer? Mesmo com a glicemia baixa, o insulinoma é um tumor que secreta insulina, ele não está nem aí se a glicose está alta, está baixa, ele está secretando insulina. Então, os níveis de insulina não vão estar suprimidos. Os níveis de insulina não vão estar baixos. Você vai ver insulina na presença de hipoglicemia. O que é normal? Normal é diminuir a glicose, diminui drasticamente a insulina. Então, se tem hipoglicemia com insulina presente, isso é um indicativo de que essa produção de insulina é inadequada, é anormal, né? Isso sugere a presença de um insulinoma. Ou então, isso sugere que esse indivíduo está ingerindo ou se auto-administrando agentes hipoglicemiantes que vão forçar a célula beta a secretar insulina ou se auto-administrando a própria insulina. Certo? Beleza. E aí, como é que eu vou distinguir? Mas espera aí, então quer dizer que tanto no insulinoma quanto na administração, né, na auto-administração de insulina, eu vou ter a glicemia baixa com a insulina que não é baixa, né, que não é suprimida. Como é que eu faço para diferenciar? Então, para você diferenciar o insulinoma do uso exógeno de insulina, né, do uso inapropriado nesse contexto aí psiquiátrico, né, e tal, daí como é que você faz para diferenciar isso? É aí que entra o peptídeo C. Então, quem que é o peptídeo C? É o seguinte, gente, quando a insulina é produzida lá na célula beta pancreática, então, lembra da síntese proteica? Você tem cadeia de aminoácido, né? Que depois sofre algumas transformações até virar a proteína final. Resumidamente, né? Então, o que acontece com a insulina? A insulina é assim, quando ela é produzida inicialmente como uma molécula maior, mais comprida. E aí, essa molécula vai ser processada ali dentro da célula, né, para formar a insulina final. E durante esse processamento ocorre uma clivagem, tem um pedacinho da insulina que é cortado fora. E esse pedacinho chama-se peptídeo C, que é uma cadeia, né? Pequena cadeia polipeptídica, é um peptídeo, que não tem uma função fisiológica conhecida, não. Mas o fato é que o pâncreas, a célula beta, secreta a insulina e esse fragmentinho, o peptídeo C, em concentrações equimolares. Quer dizer, para cada molécula de insulina que o pâncreas libera, ele também libera um peptídeo Czinho ali. E aí, se você dosar o peptídeo C, o que vai acontecer? Numa pessoa que tem um insulinoma, como é a célula beta produzindo e secretando insulina, então, assim como a insulina não vai estar suprimida, né? Também o peptídeo C vai estar presente. Então, na dosagem ali, você vai ver a glicemia baixa com a insulina, que não é baixa, e o peptídeo C, que não é baixo. Por outro lado, um paciente que esteja se auto-administrando insulina, aí não tem peptídeo C, né? Porque a insulina é só insulina. Então, se ele se auto-administra insulina, aí você vê a glicemia baixa com a insulina alta, porque é a insulina que ele está tomando, mas o peptídeo C é baixo. Então, assim, você consegue distinguir entre essas duas possibilidades. E aí a próxima pergunta pode ser, poxa, Mona Lisa, mas e se o paciente, mais uma vez, e se o paciente estiver tomando uma sulfonilureia, por exemplo? Ah, meu amigo, se ele estiver tomando uma sulfonilureia, o resultado dos exames dele vai ser igualzinho do insulinoma, porque a sulfonilureia vai estimular o pâncreas dele a secretar insulina.
Então, assim como a célula beta secreta a insulina, ela também secreta peptídeo C. Então, vai ter glicemia baixa com insulina alta e peptídeo C também alto. Você fala, e aí, como é que eu faço para distinguir? Daí você pode dosar as sulfonilureias, né, no sangue, ou você pode fazer uma investigação, uma avaliação psiquiátrica e tudo mais, e você pode chegar a esse diagnóstico, né, de que o paciente esteja ingerindo. Tem alguém perguntando por que não dosamos a insulina ao invés do peptídeo C? Não, a gente dosa a insulina, né? A gente dosa a glicemia, a insulina e o peptídeo C, né? O peptídeo C vai ajudar. Então, quando você dosa a insulina, a resposta que ela te dá, o resultado dela, te dá a primeira resposta, né? Que é, será que tem secreção anômala, anormal de insulina? Porque o normal, o fisiológico, quando a glicemia cai, a insulina cai. Então, se a insulina vier baixinha, é porque não existe produção anômala ou autoadministração de nenhuma substância, né? Então, essa é a primeira coisa. Isso é a dosagem de insulina que te dá essa informação. E aí, a dosagem de peptídeo C vai te dar a informação assim, olha, na vigência de hipoglicemia com insulina que não é baixa, né? Glicose baixa com insulina que não é baixa, daí, será que isso é um insulinoma ou será que isso é autoadministração, é uma condição factícia? Então, é essa informação que o peptídeo C, né, pode te trazer. Então, olha, tem muita gente que pensa assim, e como é que eu vou fazer isso, né? Porque aqui, de novo, mais uma vez, é na vigência de hipoglicemia que eu vou interpretar essas dosagens, tanto da insulina, do peptídeo C e, eventualmente, as dosagens de agentes hipoglicemiantes no sangue, né? Então, para você fazer essa interpretação dos exames, o paciente tem que estar num episódio, né, numa crise, porque tem que ser com glicemia baixa. E aí, como é que você faz isso? Bom, normalmente, o que a gente vai fazer? A gente vai internar o paciente. Então, num primeiro momento, era tudo ambulatorial. Você deu glicosímetro, ou então, né, foi um CGM, alguma coisa, o paciente está em casa. Mas depois que você já concluiu que, de fato, o seu paciente tem hipoglicemia e você não tem um diagnóstico, né, aparente ali, por exemplo, isso não é, né, relacionado a uma cirurgia de derivação gástrica, isso não é, né, resultado de nenhum contexto ali claro. Então, aí, nesse segundo momento, aí você interna o paciente, porque daí você precisa fazer o que a gente chama de teste do jejum prolongado. Você interna o paciente para deixá-lo em jejum em uma condição em que ele está monitorado. Por quê? Porque daí, na hora que ele fizer o episódio de sintomas de hipoglicemia, aí sim, aí você colhe o sangue, né? Dosa a glicemia, dosa a insulina, dosa peptídeo C. Certo? E aí sim, aí você já está, né, na investigação plena. Se você for tentar fazer isso ambulatorialmente, você... Aí, de novo, né? Não, vou pedir os exames do meu paciente em jejum, vou pedir glicemia, insulina, peptídeo C, sei lá o quê. Gente, as chances são que esse paciente vai chegar no laboratório num momento em que ele não está em crise, em que a glicemia dele está normal, e ele vai queimar, né, esses exames, vai fazer exames que a interpretação não é possível, porque a glicemia estava normal. Então, não dá para fazer assim. E também não dá para você falar, na hora que você sentir, você corre para o laboratório com esse pedido aqui que eu estou te dando para você fazer esses exames. Gente, e se ele tiver os sintomas 8 horas da noite? E se ele tiver os sintomas na madrugada? E se ele tiver os sintomas no final de semana? Né? Como é que a pessoa corre, vai até um laboratório, faz lá, e senta lá no guichê para fazer né, a parte burocrática, para depois ir lá colher, o sintoma já passou. Né? E aí você perdeu o timing.
Então, é por isso que a gente faz o chamado teste do jejum prolongado. Então, interna o paciente e monitora, né? Porque daí ele vai ficar ali internado em jejum, que é justamente para favorecer, né, o aparecimento do episódio. E aí, uma vez ele fazendo o episódio, a amostra de sangue é colhida e a hipoglicemia é revertida. Ou seja, você também protege o paciente, né, de uma eventual complicação aí da hipoglicemia, que eventualmente pode ser irreversível, certo? Então, dito isso, agora você já sabe todo o cenário, todo o contexto, como é que você faz para investigar a hipoglicemia em um paciente que não é diabético, ali no seu dia a dia, se você atendeu um paciente, seja num contexto ambulatorial, seja num contexto, né, de um paciente com uma doença aguda, num paciente hospitalizado, enfim. Então, tá vendo como que faz sentido? Se a gente entende realmente o que está por trás das coisas, né, tudo faz mais sentido e aí sim a gente tem segurança na hora de atender os pacientes no dia a dia, na prática diária. Percebeu? Muito bem, e olha, entender isso tudo que eu falei aqui hoje sobre investigação de hipoglicemia, além de melhorar a sua segurança, a sua competência, a sua excelência na hora de atender os seus pacientes, de quebra, isso ainda pode te conduzir passos adiante no caminho, caso você queira se tornar endocrinologista, mesmo que você não tenha tido a oportunidade de fazer residência, mesmo que você já esteja formado há muitos anos, enfim, né? Tendo você feito alguma pós-graduação ou não, o fato é que, se você quiser se tornar endocrinologista, você pode sim, né? Porque você pode se submeter à prova de título de especialista em endocrinologia, preenchendo o pré-requisito de atuação prática. Então, entender essa história direitinho aqui, de como é que investiga a hipoglicemia, te ajuda no seu dia a dia, te ajuda na sua prática e também te ajuda a se preparar caso você pense em se tornar endocrinologista. E aí, olha, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, compartilhe com outros colegas médicos, com o maior número possível. Se você tiver dúvidas, comentários, sugestões, posta aqui embaixo, tá bom? O que eu não respondi aqui ao vivo, né? A gente tem a oportunidade de responder depois. Então, e é isso aí. Na semana que vem tem mais. Esse aqui é o Descomplicando a Endócrino, que acontece toda segunda-feira às 18 horas ao vivo. Esse é o nosso encontro marcado. E esse aqui, então, foi mais um episódio do Descomplicando. E eu deixo um beijo grande. Só respondendo aqui a última pergunta, como que eu investigo o insulinoma? Bom, se você chegou a essa conclusão, né, de que o seu paciente teria um insulinoma através dos testes bioquímicos que a gente conversou aqui, né? Então, lá no teste do jejum prolongado, você teve aqueles resultados, né, compatíveis com insulinoma e você descartou a hipoglicemia factícia, a hipoglicemia reativa, né? Se você descartou isso, aí você vai partir para exame de imagem, para localizar a lesão e programar o tratamento, que é um tratamento cirúrgico, né? O tratamento do insulinoma é cirúrgico. Beleza? Então é isso aí. Um beijo grande e até a próxima.